Olá pessoal, esse é o canal Tudo é História, um canal que olha para o passado, mas sempre se preocupa com o presente. Então por isso a gente não podia deixar de falar dessa tragédia gigante que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, essas enchentes, mais de 300 municípios em calamidade, uma chuva concentrada ali, infelizmente mais uma tragédia ambiental e social para o Brasil, né? Recentemente a gente teve o problema ali nas barragens de Brumadinho, Mariana, causando estragos gigantescos para as pessoas, para a fauna, para a flora, para o Brasil, e agora no Rio Grande do Sul. Tem um tema de história, né, que a gente poderia relacionar com o Rio Grande do Sul, que até é um certo preconceito com o estado, com a região, que vem da época da Farroupilha, né? A Farroupilha foi uma revolta no período regencial, a revolta que mais chegou perto ali, talvez, de um movimento separatista da região sul, especialmente Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, poderiam ter formado um novo país, né? Como aconteceu com a Cisplatina, que era uma província do Brasil na época ali de Dom João VI, e que houve uma guerra chamada Guerra da Cisplatina, quando Dom Pedro I era o nosso imperador, e que causou na separação desse território, que tinha sido recentemente incorporado pelo Brasil, e se formou o Uruguai, né? Então o Rio Grande do Sul quase chegou a isso na Farroupilha. A questão é que naquela época, né, no final do Primeiro Império e especialmente no período regencial, diversas províncias, diversas regiões do Brasil fizeram revoltas contra o governo do Rio de Janeiro, né, antiga capital brasileira, e muitas delas de caráter inclusive separatista, de pensar na formação de uma república, de um território separado do restante do Brasil. Há vários motivos para isso, cada revolta teve um contexto. A gente destacaria a Confederação do Equador, na época ainda do governo do Dom Pedro I, nos primeiros anos ali de governo do imperador. Pernambuco, junto com outras províncias ali da região Nordeste e Norte, fizeram uma revolta importante, né, com a ideia de fazer daquela região um território separado do restante do Brasil. Não havia ainda a ideia de uma identidade brasileira que unisse as províncias, que unisse a população. Havia separações mesmo culturais, históricas, sociais do Brasil, né? O Brasil não era tido como um país, não havia essa ideia de unidade territorial, populacional, cultural do Brasil. Isso foi sendo construído, né? Então, a Farroupilha chegou quase às vias de fato da separação, mas não foi uma revolta isolada nesse sentido. Inclusive as reivindicações, né, dos chamados farrapos, que na verdade era a elite criadora de gado da região, eram reivindicações até justas, né? O preço do charque, né, da carne produzida no Brasil, chegava a ser mais elevado que a carne do Uruguai e da Argentina por conta dos impostos que eram colocados pelo governo central ali no Rio de Janeiro. Havia pouca autonomia para as províncias, não se escolhia o próprio governante da região. Então a luta dos farrapos era uma luta calcada em direitos ali de mais autonomia local, né? Isso aconteceu, como eu falei, em diversas revoltas naquele período. Bom, a questão é que com a internet, com essa ideia de identidades mais locais, surgiu um movimento de o Sul é meu país e de uma possível separação do Rio Grande do Sul, mas isso é coisa de internet. Na verdade, o Sul é o nosso país, faz parte do nosso país. Então é muito importante a gente se solidarizar, a gente olhar para aquela região com carinho. Quem não tem parentes, amigos, enfim, somos brasileiros, né? Todo mundo ali está envolvido, mesmo que essa tragédia fosse fora do Brasil, enquanto seres humanos, a gente já estaria impactado e procuraria fazer alguma coisa, imagina aqui no nosso país. Então a minha proposta é a seguinte: cada curtida que esse vídeo tiver, eu gostaria que você, ao curtir, fizesse alguma doação, uma garrafa d'água, um alimento, uma roupa, quem quiser em dinheiro, enfim, a gente está tendo várias campanhas nesse sentido. E aí eu vou me unir a vocês e farei o mesmo. Então cada curtida eu vou considerar que está sendo feita uma doação, e eu também farei uma doação como se a gente doasse juntos para ajudar aquela região, para ajudar aquele estado a sair dessa calamidade e voltar a ter uma vida normal. Lembrando, né, o Rio Grande do Sul tem contribuições gigantescas para o Brasil. Uma delas está no nosso prato todos os dias, o arroz, né? 70% do arroz que nós consumimos é produzido lá. Então vamos retribuir essa ajuda que esse estado tão importante dá para todos os brasileiros. Tudo é história.